Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. E estava todo mundo na expectativa para a nossa conversa, então, com o jornalista português Sérgio Tavares. Chegou a hora. O Sérgio Tavares foi detido hoje de manhã, quando desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele veio para o Brasil cobrir a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Ele vai contar os detalhes, mas, pelo que a gente sabe, ficou cerca de 3 horas e meia com o passaporte retido pela Polícia Federal e respondendo um questionário muito estranho, com perguntas muito estranhas. A gente vai conversar então com o Sérgio Tavares. Se vocês não conhecem, nosso chat aqui todo mundo conhece, sigam o Sérgio Tavares, canal Sérgio Tavares, no YouTube, nas redes sociais. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Brasil, na medida do possível. A recepção em Guarulhos não foi assim tão boa. O Sérgio tem um sotaque português bem suave, bem suave. Ele fala lentamente, a gente compreende tudo o que ele fala. Então vamos lá, Sérgio, muito bem-vindo aí ao 4x4, ao Brasil. Como é que aconteceu tudo isso? Conta pra gente a história, o que houve lá no aeroporto de Guarulhos. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Lacombe. Quero cumprimentá-lo a si, ao restante painel e a todos os que nos veem, todos os adoradores, e cumprimentar também uma pessoa muito especial, Fernando Baltazar, o produtor do 4x4, foi o produtor do meu direto hoje no canal Sérgio Tavares. Foi ele que aguentou o meu canal quando eu estive sem internet no caminhão, como se diz no Brasil, junto a Bolsonaro. Portanto, uma palavra muito, muito importante para o Fernando Baltazar, que aguentou a transmissão sem mim. Eu não tinha internet, a Paulista estava impossível e, portanto, era muito importante fazer este reconhecimento. Ele aguentou uma transmissão muito grande para muitos milhares de pessoas e, portanto, fica este reconhecimento. Bom, deixem dizer-vos que foi tudo muito estranho, porque eu cheguei por volta das 7 da manhã, estava muita gente, vinham vários aviões com muitas, milhares de pessoas, estive numa fila interminável para mostrar o passaporte, todos foram passando e quando chegou a minha vez, disseram-me, olha, aguarda um bocadinho, ou seja, eu já sabia que estava sinalizado, eu já estava à partida sinalizado, e por aí passaram-me coisas pela cabeça, que é, o que é que me interessa tanto a estas autoridades, o que um português jornalista independente, que não vem aqui ao serviço de nenhuma televisão e nenhuma rádio, fazer ao Brasil, porque é que eles estão porque é que eu estou sinalizado, porque é que eles estão tão preocupados comigo? Bom, e cedo percebi, ok, provavelmente tem a ver com a minha publicação do dia anterior, que eu fiz no Twitter e no meu canal Sérgio Tavares do YouTube, onde eu disse que vinha mesmo tirar imagens da manifestação na Paulista e mostrar ao mundo este ato pela liberdade, e disse também que iria estar no dia seguinte em Brasília, numa audiência do Senado contra a vacinação obrigatória de crianças. E aí fez luz, ok, eles sinalizaram porque eu venho mexer em assuntos que são muito importantes aqui e tabu também para o resto do mundo. Eu lembro que, por exemplo, ele é o único país do mundo que vacina crianças Covid obrigatoriamente, não há mais nenhum país no mundo que o faz. Portanto, eu vinha mexer em assuntos muito importantes. E como em Portugal não havia grande repercussão, não havia publicidade a esta manifestação, eu ia ser os olhos e os ouvidos de um continente inteiro, praticamente. Até porque na minha transmissão eu tinha contactos de 11 cidades que iriam também entrar na minha programação, desde Roma, Londres, a Espanha, Toronto, Washington, Nova York. Portanto, eu vinha mostrar com muita força o que se ia passar hoje, neste 25 de fevereiro. Ora, o que aconteceu é que depois então me disseram, olha, você vai ser ouvido pelas nossas autoridades, aguarda aqui. E então chegou uma altura em que aquele aeroporto que tinha milhares de pessoas, eu estava lá sozinho, abandonado. Foi quando fiz aquele vídeo onde eu disse, estou aqui retido, levaram-me o meu passaporte e agora vou ser ouvido. Passaram-se 4 horas que eu estive lá, fui levado pela Polícia Federal para a delegacia, com o meu passaporte apreendido, e as perguntas que me fizeram foram muito estranhas. E eu não respondi porque, entretanto, tive o apoio de um advogado que prontamente enviado pelo meu querido amigo Alexandre Pitoli, jornalista da Auriverde,
que me disse: Sérgio, não fales, esses são assuntos muito sensíveis. Eram assuntos relacionados com o 8 de janeiro, assuntos relacionados com Flávio Dino, Alexandre de Moraes e a ditadura do judiciário. Foram os termos das perguntas que me fizeram e eu não respondi, mas achei muito estranho. E o próprio advogado perguntou: mas de onde é que veio a ordem para interrogarem o Sérgio Tavares? E o policial, o delegado, disse: veio de Brasília. Ele próprio não sabia. Olha, eu não vou dizer o que é que você está aqui a fazer, mas tenho ordens vindas de lá de cima para você ser interrogado e só sai daqui quando responder estas questões. Pode manter-se em silêncio, tem esse direito. E eu mantive-me em silêncio. Foi tudo muito estranho. Porquê que a opinião de um português sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre vacinas, porquê que isto importa tanto a um Supremo Tribunal e a um governo de um país do tamanho de um continente? É muito estranho. Ora, eu fui fazendo atualizações depois no Twitter, isto teve forte repercussão na imprensa, teve forte repercussão também junto da Embaixada Portuguesa, e entretanto eu vi as notícias que saíram aqui e a polícia desmente que me tenham retido para eu prestar essas declarações sobre esses temas. Ora, mas foi exatamente isso que aconteceu. Não havia nenhuma outra razão. A polícia fez um comunicado a dizer que me reteve para ver se eu tinha visto de trabalho. Era impossível eu ter visto de trabalho se eu vinha como independente, eu não tenho imprensa, sou um cidadão livre. Eu disse: eu venho em turismo tirar imagem da manifestação como cidadão livre. Não venho ligado a nenhuma empresa, não poderia haver nenhum visto de trabalho. Portanto, houve aqui até mentiras e muita coisa muito esquisita. Mas quero dizer que, na minha opinião, a atuação da Embaixada Portuguesa foi fundamental, porque já várias pessoas me disseram que se a Embaixada não tivesse atuado, eu poderia não ter saído, ou se saísse de lá, saía já a horas tardias, de forma a não poder mostrar nada ao mundo e nem fazer entrevistas. E felizmente, com essa atuação, saí a tempo. Fui recebido por Jair Bolsonaro e Tarcísio no Palácio do Governador, almocei com eles, estive com eles à conversa, foi um tratamento incrível e fui até levado na comitiva até ao caminhão do Presidente, onde então fiz entrevistas exclusivas, onde falei com Nicolas Ferreira, Michel Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Tarcísio. Tenho várias declarações exclusivas que vou então amanhã publicar, porque não consegui fazer no momento, porque não havia internet, não havia um ponto de internet, e por isso aquela ressalva que eu fiz inicialmente foi o Fernando Baltazar que aguentou a transmissão no YouTube para muitos milhares de pessoas, porque não havia internet. Tenho essas declarações, mas atenção, há coisas que eu só vou dizer quando pisar Portugal, quando pisar a Europa. Há nomes, há termos, há assuntos que eu só vou tocar quando estiver seguro no meu país, na Europa, porque eu sei que se o fizer aqui, eu posso ser preso logo passado umas horas. Tenho perfeita noção disso. Aliás, várias pessoas me aconselharam a não vir para o Brasil. Disseram: Sérgio, tu vais ser preso. Sérgio, tu vais ser detido no aeroporto. E eu ponderei seriamente se vinha ou se não vinha. Mas eu tenho que vos dizer, eu recebi milhares de mensagens do WhatsApp de patriotas desesperados a dizer: Sérgio, por favor, venha cobrir, venha mostrar, porque a imprensa vai mentir, a imprensa vai dizer que são golpistas, vai dizer que são a extrema-direita, a Europa não vai saber, por favor, por favor, por favor. E então é nessa altura que temos que ganhar coragem, e eu vim, e mesmo que tivesse sido preso, mesmo que tivesse que passar por tudo o que passei, eu voltaria, porque eu trago comigo imagens incríveis, já estão numa nuvem segura, mesmo que no aeroporto me queiram tirar as imagens e os depoimentos que eu tenho, já está tudo em espaço seguro, e só se me prenderem ou se me matarem é que essas imagens não irão para o ar assim que eu chegar à Europa. Sérgio, antes de passar para o Consta, para a Ana e para o Piotr fazerem perguntas a você, vamos lá, vamos ver o que diz a lei brasileira. Acho que essa é a primeira ilustração que a gente tem. O que diz a portaria do Ministério das Relações Exteriores. Jornalistas da Comunidade Europeia, da União Europeia, não precisam de visto de trabalho para vir ao Brasil exercer a sua profissão. Podem ficar aqui trabalhando independentemente por até 90 dias. O que eles não podem, o que você não poderia, seria vir para o Brasil contratado por uma empresa brasileira, recebendo desta empresa. Isto você não poderia sem um visto de trabalho. Portanto, isto é a lei.
É o que está na portaria do Ministério das Relações Exteriores. E aí, antes de passar para o Constantino fazer a primeira pergunta nesse nosso giro com você, o que diz a nota da Polícia Federal? Ela deu um tiro no pé. Isso. Ela diz exatamente, né, que estava averiguando a falta desse visto que não é obrigatório, que não é necessário. E aí admite, nesta nota, dando um tiro no pé, que as suas redes, os seus conteúdos estavam sendo monitorados e que você teria falado em ditadura do judiciário. Portanto, a nota da Polícia Federal, infelizmente, nos informa que aquela Polícia Federal que a gente tanto admirava, Constantino, ela já não existe mais, Consta. Uma loucura. Muito boa noite, Sérgio. Obrigado por estar aqui no programa e parabéns pelo jornalismo independente. Eu quero chamar a atenção aqui, entre tantas coisas que eu podia apontar, que Chico Pinheiro, que é um jornalista conhecido no Brasil, da mídia mainstream, da Globo, muitos anos, né? Comemorou o que aconteceu com você hoje nas redes sociais. Disse, aqui não chega, né? Fazendo alusão ao nome do movimento, do partido Chega em Portugal. E a pergunta que eu quero fazer também me remeteu ao livro do meu amigo Percival Pugina, Tragédia da Utopia, quando ele foi a Cuba conversar com dissidentes há muitos anos atrás, e ele conta isso no livro, já me contou também, que aconteceu coisas parecidas com ele em Cuba, com Fidel Castro vivo, que você enfrentou no Brasil de hoje, Sérgio. Então, muito interessante isso, né? E a pergunta que eu quero fazer é justamente sobre a questão da imprensa. A gente sabe aqui no Brasil que, com raras e honrosas exceções, como a nossa parceira Gazeta do Povo, a velha imprensa não quer saber do fenômeno que vimos nas ruas hoje, nem do que aconteceu com você. Para eles está tudo bem, jornalista censurado, que é o meu caso, jornalista estrangeiro detido, que foi o seu caso, porque eles estão defendendo essa ditadura. A pergunta que eu te faço, Sérgio, é como é que está a imprensa na Europa? Em Portugal, em particular, ou na Europa? Você acha que esse caso vai ter essa repercussão internacional? Você acha que os canais mais tradicionais vão se interessar pelo que aconteceu com você e o que está acontecendo com o Brasil nesse momento? Ou, fora do Brasil, a mídia mainstream também está, digamos assim, sonolenta ou até mesmo hibernando? É uma excelente questão. Antes de responder essa questão, deixa-me só pegar aqui num ponto que o Lacombe falou, que é muito importante, esse comunicado da polícia. Em situação alguma, a polícia me perguntou se eu tinha visto de trabalho. Em situação alguma. Portanto, como é que fazem um comunicado onde dizem que eu não tinha visto de trabalho se nem sequer me perguntaram isso? É inacreditável. E depois não podemos esquecer que eu tive uma entrevista histórica com Jair Bolsonaro dias antes, foi uma entrevista histórica para a Europa, nunca Bolsonaro tinha feito uma live para a Europa, bateu todos os recordes de visualizações e de pessoas a assistirem simultâneo em Portugal, nunca tinha acontecido um canal português ter tido 100 mil pessoas a ver ao mesmo tempo, e eu fiz nessa live com Bolsonaro perguntas que os jornalistas aqui não podem fazer. Eu tive 30 minutos onde eu fiz várias perguntas e achei curioso que Bolsonaro até respondeu até mais longe do que eu pensava, porque foi para o próprio Bolsonaro que falou no STF, que soltou Lula, que pôs Lula no poder, foi o Bolsonaro que o fez. E confiou até cegamente no canal Sérgio Tavares, porque foi uma live, foi gravada e depois transmitida no dia seguinte, e Bolsonaro nunca aceita fazer lives gravadas. Portanto, ele deu uma manifestação de fé e de confiança para o canal Sérgio Tavares. E respondendo à imprensa, a imprensa na Europa é tão ou mais corrupta como a imprensa brasileira, está a seguir a mesmíssima agenda, são os mesmos donos. O caso que aconteceu comigo não terá grande eco na imprensa brasileira, portuguesa, porque se eles falarem disso, eles vão ser obrigados a falar também da manifestação que aconteceu hoje, que foi histórica, que foi épica, que representa o povo a virar a página e a perder o medo de sair à rua, e vão ter que falar também da audiência pública contra a vacinação obrigatória para bebés de 6 meses, que vai acontecer amanhã no Senado em Brasília. Isso é um assunto tabu para a imprensa. A imprensa não fala disso. É um assunto, é o único país do mundo que vai submeter as suas crianças a isso, sabendo já todos nós, tudo o que já aconteceu pelo mundo, os relatos, etc.,
até as notícias. Eu recordo que um jornal português, o maior jornal português, que é o Correio da Manhã, abriu esta semana um jornal com uma manchete a avisar para efeitos adversos gravíssimos. Está no Correio da Manhã, de dia 21 de fevereiro, e o Brasil obriga e submete crianças a essa situação, que não podemos falar muito, porque esta plataforma também não deixa. Portanto, a imprensa está a fingir que não se passa nada. Deu muito mais eco até aqui no Brasil a imprensa, para tentar até descredibilizar e até dizerem que eu não era jornalista, quando eu fui o correspondente internacional da maior rádio portuguesa, que é a Rádio Renascença. Fui correspondente na Ásia. Portanto, eu fiz reportagens televisivas para a RTP, também na Ásia, que é a televisão estatal em Portugal. Portanto, é uma imprensa que realmente se fala toda a mesma linguagem em Portugal, no Brasil, seguem a mesmíssima agenda. E eu sou uma pessoa que incomoda muito, porque eu estive, por exemplo, em Davos, em janeiro, a expor as elites globalistas, a expor todos estes globalistas que nos fazem, que seguem estas agendas nefastas. Eu estive no último mês em 5 ou 6 países da Europa a mostrar as revoltas épicas dos agricultores, que nenhuma televisão mostrou aqui no Brasil, e muito menos também lá em Portugal. Portanto, eu já cheguei aqui sinalizado, e até pela própria imprensa, que tentou descredibilizar e até dizer que eu não era jornalista, quando eu neste momento, e posso afirmar, sou se calhar o pior pesadelo dos jornalistas, porque quando eu noticio, eles também são obrigados a noticiar. E podem ter a certeza que as imagens que eu trago daqui do Brasil, se os jornalistas portugueses não falarem sobre elas, então é porque são mais medíocres do que nós pensamos. Façam o tal do triplo C: curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.